Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas. Eu venho defendendo desde o início que para a compreensão de uma planta deverá os estudiosos da parte de botânica, seja estudioso de desenvolvimento vegetal, todos os que trabalham com essa área, seja na patologia ou no tratamento experimental, seja os agrônomos, ele precisa olhar a planta como um ser social, biológico, psicológico e espiritual. O ser social é relativamente bem estudado nas plantas. O ser biológico é também bastante estudado nas plantas, com bastante detalhes, com as várias matérias que estuda isto. Agora, estuda anatomia, fisiologia, embriologia, tem bastante estudo. A parte psicológica das plantas, o psiquismo das plantas, este é muito pouco estudado. Esse, então, é muito pouca coisa tem ainda sobre o assunto. E o lado espiritual das plantas, então, esse é praticamente zero, não é estudado. Então, eu chamo a atenção que precisamos entender integralmente a planta para ver como um ser holístico, igual como se vê o homem, o animal e assim por diante. Então, há necessidade de trazer esta compreensão. Então, eu venho discutindo alguns temas. Hoje é o capítulo 106, nessa série venho discutindo alguns temas, chamando a atenção da possibilidade da parte do psiquismo e da parte espiritual das plantas. Hoje eu vou pegar um tema que é bem estudado na planta, que é sobre a embriogênese vegetal, que é um capítulo dedicado à turma da embriologia, a embriogênese vegetal, e se estuda. E ela tem uma série de compreensões, mas tem muitas interrogações que aí, no meu entender, precisamos trazer o princípio inteligente das plantas para discussão, para servir de entendimento e não de fugir do assunto. Não é trazer as plantas para o estudo misticismo, não, é trazer o assunto para a esfera de ciência, que eu defendo isto ser estudado como ciência e não como misticismo. Então, no tema embriogênese vegetal, nós vamos ver algumas colocações que eu fiz para as nossas reflexões. Primeiro, o início do desenvolvimento vegetal chama-se embriogênese. Isso é definição dos embriologistas. O início, ele disse que chama embriogênese. Como a embriogênese é o início do desenvolvimento também dos homens e dos animais, há muitas coisas que é igual, que nós precisamos entender por que será que é igual. Tem início da embriogênese com a união do gameta com a oosfera. Igual no animal e no homem, tem o início da embriogênese com a compreensão, juntando o espermatozoide com o óvulo, que vai ter o início da embriogênese. Neste caso, eu estou chamando a atenção que o início nas plantas é do gameta com a oosfera. Esta união, quando se une o gameta com a oosfera, chama-se zigoto, que é a célula única formada. Também no animal e no homem, quando une as duas, o espermatozoide com o óvulo, vai formar o zigoto, o ovozigoto. É o mesmo processo, é como se estivesse obedecendo às mesmas leis, só que numa obediência altamente inteligente, de uma forma altamente organizada, que é para isso que nós precisamos começar a discutir e entender.
As células do corpo vegetal, as células do corpo, eu não estou falando agora do início, as células somáticas também podem ter embriogênese, porque o animal é diferente da planta. O animal, ele cresce a depender tem um limite. A planta, às vezes, cresce durante centenas e até mesmo milhares de anos. Existe caso de cresce. Ela continua crescendo. Então você pega o animal, formou o animal ali, ele acabou. Não vai mais ter desenvolvimento ali. Na planta, não, ela continua. Ela continua formando novos galhos, novas flores, novas folhas, novos frutos, novos caminhos para respiração, para fotossíntese, para a produção de uma série de coisas. Então é diferente por isso que a embriogênese da planta é um pouco diferente do animal, porque ela tem uma continuidade, que também tem suas razões. Por que essa continuidade? É isso que nós vamos ver. A fecundação vegetal é diferente, ela provoca outros 3 desenvolvimentos. Ela provoca o endosperma, a semente e o fruto. Naturalmente, eu não vou entrar nesses detalhes da endosperma, semente, frutos, como é isso, porque isso é bem estudado na botânica, é bem estudado pela fisiologia, é bem estudado pela embriologia. O que eu quero é chamar a atenção de trazer a vertente do princípio inteligente para ser discutido nas plantas e do princípio do psiquismo para ser discutido nas plantas. O que eu estou querendo chamar a atenção é discutir os corpos multidimensional que tem nas plantas e que não é discutido isto. Nós discutimos o corpo físico, mas nós não discutimos o corpo etérico, não discutimos o perispírito, não discutimos o corpo mental, não discutimos o inconsciente passado da planta, nem o atual, não discutimos o inconsciente puro, o que nós seria o self do Jung, não discutimos isso e precisa ser discutido. A embriologia abre o leque de entendimento do desenvolvimento vegetal. Para você entender o desenvolvimento vegetal, a embriologia é um leque, é como aquele leque está fechado, você vai abrir. E você vai abrir a discussão que já existe, mas tem algumas interrogações que nós precisamos começar a entender isto. Ele diz, a embriogênese transforma a célula única, que é o zigoto. Lembra que eu disse quando se uniu lá o gameta com a osfera formou o zigoto? Em uma planta multicelular. Então aquela célula única vai ter a sua multiplicação de 2, de 4, de 8, vai fazendo a multiplicação, como também é feita no animal e no homem, e é isso que nós precisamos entender essas interrogações. Um embrião, porque ela vai formar um embrião, como forma também no ser animal, no homem, um embrião. Só que a planta, um embrião completo, quando o embrião começa completo, ele já tem toda a célula madura. Como também um embrião completo no animal e no homem, já tem toda a célula, toda a madureza do ser já está ali, já está na célula. Isso também tem estudos, nós falamos atrás, estudos, inclusive sobre o modelo biológico, sobre o modelo eletromagnético do Burt, sobre o modelo, sobre o corpo o morfogênico do Cedrac e o modelo organização biológica do Hernani Guimarães, que nós precisamos discutir isso. O modelo do perispírito do Allan Kardec, que precisamos começar a trazer essa discussão para a esfera da ciência. A embriogênese começa o desenvolvimento vegetal, mas continua durante toda a vida da planta, diferente dos animais. Lembra que eu disse que ela começa, mas ela continua durante toda a vida. Você pega uma planta, um pinheiro, por exemplo, ele cresce durante centenas e centenas de anos.
É assim que funciona. Então a embriogênese não encerrou ali. E por que isso não encerrou? O que é que faz isso continuar crescendo? Por que será? É aí que entra as interrogações nossas. Os biologistas os biologistas do estudo do desenvolvimento vegetal, aí que entra uma das grandes interrogações. Os biologistas do estudo do desenvolvimento vegetal. Estou falando de cientistas que estudam o desenvolvimento vegetal. Eles querem saber nas suas pesquisas como o zigoto, essa primeira célula, forma um embrião. Como? Como é que o zigoto vai formar um embrião? E como esse embrião vai formar a plântula? Porque o zigoto formar um embrião é uma célula mais simples que vai formar um ser mais complexo. Como é que do simples vai para o complexo? Se não tiver um modelo organizador preparado antes. Não tem possibilidade. Você precisa ter um modelo organizador, ter alguma coisa que vai guiar essa simplicidade. Não é o mais simples da formação do ser mais complexo. Existe por trás do mais simples um modelo organizador biológico que vai guiar esse caminho dessa complexidade. Ou seja, os próprios estudiosos do desenvolvimento vegetal, eles não sabem explicar como é que o zigoto forma um embrião e o embrião forma a plântula. Ele não sabe explicar. Se ele trouxer, aí nós não estamos dizendo que estamos com a verdade. Estamos humildemente dizendo, olha, existe esta vertente que precisa ser discutida no meio acadêmico. Essa vertente pode ser uma solução para um bocado de interrogações que vocês mesmos fazem. É isso que esta semana... Aí ainda eles continuam, os embriologistas, os estudiosos do desenvolvimento vegetal, os botânicos de ciências que faz pesquisa nessa área, eles continuam. Como estruturas vegetais mais complexas surgem a partir de estruturas pré-existentes. Como é que isso acontece? Como é que uma mais complexa pode surgir de umas pré-existentes? Se não tiver algo que está guiando, que está comandando isso tudo. É essa a discussão que nós trazemos. E nesse guia nós trazemos as interrogações. Será que não tem o corpo psicossomático já pronto? Será que não existe o que é chamado de corpo etérico, de duplo etérico? Será que não existe o que é chamado de corpo perispírito e que algumas linhas esotéricas chamam de corpo astral? Será que não existe o corpo mental e precisamos trazer a discussão dele? Será que não existe o inconsciente passado que algumas linhas esotéricas chamam de corpo causal? Será que não existe o princípio inteligente lá atrás como o inconsciente puro, e o inconsciente puro como algo que vem de Deus? Porque Deus dá origem ao princípio inteligente, o princípio material, o princípio inteligente que faz sua marcha evolutiva, que vai dando todos os seres aí que a natureza tem. Será que se trouxer a discussão do princípio inteligente, não vai abrir leque de entendimento para algumas coisas no processo de evolução das espécies que o próprio Darwin, como o Wallace, trouxeram para a discussão? Será que quem está evoluindo não é o princípio inteligente? E esse princípio inteligente que vai repercutir sobre o princípio material, sobre o corpo, o psicossomático? Eu estou trazendo algumas interrogações, mas interrogações que têm base.
não está fora da lógica, da base, e pode ser discutido em ciência. Já existe gente fazendo essas discussões. Não sou eu o criador disto, eu apenas estou chamando a atenção para o fato. Eu sempre disse, eu estou chamando a atenção, não fui eu que criei perispírito, corpo astral, modelo organizador biológico, não fui eu que criei corpo mental, não fui eu que criei inconsciente passado, não fui eu que criei o psiquismo. Eu estou apenas chamando a atenção que esta vertente pode vir para a discussão e, em vez de criar dificuldade, ela traz luzes, mais luz, para esclarecer as zonas de penumbra que ainda reinam neste meio. Aí continuam as interrogações. Como os órgãos são originados por divisão e expansão? Como é que a célula simples começa daqui a pouco a fazer uma divisão e expansão e vai formando órgãos organizados, com funções organizadas? Como é que isso é criado? Qual é o mecanismo? Você às vezes começa a explicar o mecanismo fisiológico, mas como explicar esse mecanismo fisiológico se você não trouxer as discussões de campos, de campo elétrico magnético, trouxer a discussão de uma série de campos, como nós trouxemos a discussão há poucos dias do corpo do próprio cristais que as plantas possuem? Como nós trazer essa discussão? Precisamos trazer essa discussão do campo eletromagnético, dos campos quânticos para discussões nesse caminho. E talvez essa discussão abra um leque de entendimento que nós sabemos que na ciência, assim, você traz a discussão e depois milhares e milhares de cientistas vão debruçando sobre o assunto. Eu quero apenas dizer o seguinte, eu estou trazendo a discussão sobre o princípio inteligente das plantas, que não fui eu que criei, mas aí abre um leque para milhares de cientistas começarem as suas pesquisas. É para isso que eu estou aqui. Os órgãos, de novo, vem, os órgãos são compostos por tecidos, células, e se especializam nas funções, e esses tecidos se organizam em padrões especiais. Você veja, formação dos tecidos, dos órgãos, as funções, esses tecidos especializados, é algo que ainda tem muitas interrogações no meio acadêmico. Que princípio, de novo outra pergunta, que princípio governa esses tecidos padronizados? Que tecidos, que princípios governam esses padrões organizados? Será que pode trazer a discussão do princípio inteligente para isso? Pode trazer a discussão do modelo organizador biológico do Hernani Guimarães para isso? Podemos trazer a discussão do corpo antimatéria do professor Jorge André? Podemos trazer a discussão do Dr. Burt, lá da Universidade dos Estados Unidos, sabendo sobre o corpo bioelétrico? Tem muita coisa para ser discutido. Como as células se diferenciam? Como é? Porque a diferença vai ficar muito grande. As células uma vai tomar o caminho de raiz, outra de folha, outra de tronco. Uma vai ser especializada no metabolismo, outra de formar membranas, outra de formar núcleos, outras de formar lá no citoplasma, onde formar complexo de Golgi, formar ribossomas, vai tendo umas formando os cromossomas, a discussão da genética. Há um leque muito grande de entendimento ainda para ser discutido.
Quem controla, outra pergunta, quem controla o desenvolvimento vegetal? Ou seja, o crescimento, o aumento de tamanho durante a vida vegetal. Quem é que controla isso? O desenvolvimento, o crescimento, o aumento do tamanho e ficar só até aquele tamanho, não passar daquele tamanho? Ou então continuar o tamanho, como a gente diz, a planta vai crescendo o tempo todo? Quem é que controla? Isso há um trabalho de organização muito grande. E esse trabalho de organização você vai ver que diferenças porque é plantas, mas é um trabalho como se obedecesse leis. Mas tem algo dirigindo essa obediência, algo dando ordem. Porque se não tivesse esse algo dando ordem, ela ia virar uma bagunça total. As células não iam ter comando, célula sem comando, ela fica numa indiferenciação espantosa, vira uma verdadeira maçaroca de células. Mas há um controle, é uma organização. Você vai para aqui, você vai para ali, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e tudo bem organizado, como se tivesse um comando fazendo isso tudo. Quem controla, né? Como explicar o desenvolvimento, como exemplo, crescimento, diferenciação celular, padrões de formação regulares em nível celular, bioquímico e molecular. São padrões de formação regulares, mas é em nível celular, bioquímico e molecular. É algo muito complexo. Está fazendo não só a célula, as funções bioquímicas, é bem organizada. Mas se a gente estender mais, as reações físicas também é bem controlada, mas as reações eletromagnéticas é bem controlada. Tudo bem controlado. Há um caminho desse entendimento. Há uma reação elétrica e, consequentemente, uma reação magnética. Há um campo elétrico e um campo magnético. E essa teoria de campos vai abrir um leque de entendimento profundo nas plantas e que não é muito bem estudado ainda na botânica e precisa ser bem estudado. Quem comanda a base do desenvolvimento genético? Quem comanda a genética? A genética vai fazer as coisas. Se tu diz a genética é um biocomputador, é. Mas todo computador tem um comandante. Quem é o comandante desse biocomputador chamado genética? Quem é? Não se sabe, porque você sabe, esse gene vai dar essa ordem, aí o DNA vai mandar o seu moleque de recado, o RNA mensageiros, e às vezes sair do nucleolo vai até lá o citoplasma da planta, e lá no ribossomas, às vezes dá ordem para formar, juntar tais aminoácidos para formar tal proteína, para ir para tal lugar, vai acontecendo isso tudo. Aí você sabe, esse faz isso, e o primeiro, que começa a dar ordem? Na realidade, existe um modelo organizador, existe toda uma organização que está no caminho, toda a organização que vai obedecendo esses caminhos. E existe algo que está comandando por trás. É esse algo que está comandando por trás que eu trago humildemente para a discussão. Esse algo pode ser o princípio inteligente. As plantas têm princípio inteligente, dá para se discutir isto em ciência. As plantas têm um modelo organizador biológico, dá para discutir. É em cima disso
que esse assunto, eu estou fazendo essa série. Não estou achando que estou fazendo nada demais, porque na realidade eu estou chamando a atenção de uma coisa que eu já venho observando há tempo e espero que os grandes cientistas da área comecem a provar que eu estou errado ou estou certo. Não tem problema, eu não estou preocupado. Só que eu garanto uma coisa: tudo leva a crer que eu estou certo, porque eu não estou dizendo nada meu, estou dizendo baseado na sabedoria de muitos seres. Inclusive o próprio Allan Kardec dizendo que tudo se encadeia no universo, do átomo até o arcanjo. Mas você vai ver que tudo é uma família. O princípio inteligente vai dar origem a todos os seres viventes. E é próprio homem de ciência, como Darwin, dizendo que é um ser vivente que vai dando origem ao desenvolvimento dos outros seres. Quem governa a ordem hierárquica da genética codificada? Agora não é só a genética, é genética codificada. Quem governa? Quem comanda a origem das mudanças do desenvolvimento? Há muitas mudanças. E quem comanda isso? Isso são perguntas que é feita pelos embriologistas da área, que estuda o desenvolvimento vegetal. Não é pergunta que eu estou fazendo, são eles que fazem essas perguntas. Você vai encontrar isso nos livros de embriologia, nos livros de fisiologia, eles mesmos fazendo essa pergunta, o cientista fazendo essa pergunta: quem comanda a origem das mudanças do desenvolvimento? São perguntas feitas pelos estudiosos da área. Eu apenas estou repetindo o que eles dizem. E são milhares que dizem a mesma pergunta. Vocês sabem disso, quem é estudioso do assunto sabe disso. A embriogênese nas plantas é um processo contínuo que, além do corpo vegetal, forma o meristema, que geram órgãos no adulto. O meristema é algo muito interessante no estudo vegetal, porque os meristemas abrem brecha nova, porque o meristema, o desenvolvimento não parou, porque o meristema vai continuar desenvolvendo. Mas por que o meristema faz isso? É porque o meristema funciona como se fosse célula-tronco. Célula-tronco. E as células-tronco, ela tem a sua marca, aquela diferenciação que a partir dali ela vai se diferenciar. O estudo do meristema abre leque para a discussão das células-tronco. E as células-tronco abrem um número grande de pesquisas. É como se ela tivesse, só que na planta ela tem isto continuado. No homem, no animal, tem as células-tronco, mas não para continuar esse desenvolvimento como na planta é, porque a planta continua crescendo. Então, a planta agora, para o ano, já tem mais galhos, já tem mais folhas, já tem mais frutos, e ela vai abrindo isto. E no homem não é assim, ele tem um braço e continua com o braço, ele não vai aparecer 4 braços, 5 braços, 10 braços, é diferente. A planta tem 5 galhos, daqui a pouco tem 10 galhos, 20 galhos e continua brotando. Esse meristemas é base, esse meristemas é relativamente bem estudado na fisiologia, na embriologia. Mas quem estuda o assunto sabe o que eu estou dizendo, que o meristema funciona como se fosse célula-troncos. É aí que entra o segredo. Diferente do animal, a maior parte do desenvolvimento vegetal por embrionário é a partir dos meristemas. Grande parte vai crescer a partir do meristema, que no animal não tem isto. Mas isso é uma marca. Os meristemas são fábricas celulares que fazem a divisão celular, faz expansão, diferenciação e forma o corpo das plantas. Então, o meristemas
é um capítulo muito especial no estudo da embriogênese. É um capítulo muito especial no estudo do desenvolvimento. Porque o embriogênese é como se fosse a célula-tronco, ele vai começar o desenvolvimento. Mas até nascer o desenvolvimento, ele deixou pronto. É como se a planta aprontasse e deixou aquilo pronto. Na hora que vai desenvolver, de novo vai precisar de um comando, porque ele vai obedecer ordens para fazer aquilo. Ele só vai desenvolver quando chegar o momento certo para fazer isto. Tem ordem, tem comando. E aí a pergunta, quem comanda por trás disto? Quem é que está comandando essa genética? Quem é que está comandando essa forma, essa evolução, essas funções? Não é, você não vai ainda, e você vai encontrar um bocado de interrogações se você aprofundar o assunto. As células do meristemas dão origem a tecidos e órgãos que determinam o tamanho e forma da planta. As células do meristema dão origem a tecidos e órgãos que determinam o tamanho e forma da planta. Como é que ela determina? Existe um padrão organizado. Existe um comando. Se não tivesse comando, ela se perderá. As células-tronco, quando não tem comando, não forma um ser organizado se não tiver um comando. Ela precisa ter. Ela, na hora que ela forma a célula-tronco, ela precisa, a partir daí, vai se diferenciar para isso, para aquilo. Então o meristema funciona como célula-tronco, célula-tronco embrionária, que é discutida muito na medicina, discutida muito nos animais, nos vegetais, principalmente para o estudo das clonagens, o estudo que é feito hoje. Células-tronco é base para esse estudo, que abriu discussões no mundo todo e ainda tem muitas interrogações ainda sobre célula-troncos. Os meristemas são repetitivos, crescimento indefinido. Você vê uma planta tem 100 anos e aquele meristema vai ter um crescimento indefinido, repetitivo. Árvore como o pinheiro cresce por centenas de anos. Eu até já tinha falado isso. Centenas de anos fica crescendo uma árvore como o pinheiro. Um animal não faz isso. Um boi não fica crescendo durante 20 anos. Não existe isso. Um elefante não fica. O ser humano não fica. Ele, até um ponto, chega um ponto, ele para. Ele vai parar porque ele obedece ordens. E essas ordens são muito parecidas em todos os seres viventes. É muito interessante, ó. Outras crescem, você vê, eles crescem o tempo todo, como o pinheiro. Outras crescem até o início da floração. Então tem plantas que crescem até o início da floração. Então a floração ela não cresce mais. Tem muitas plantas assim, que só crescem até o início da floração. Isso eu acho muito parecido com as menarcas das adolescentes. Menarca é o processo que a menininha vai menstruar a primeira vez, a menarca, menstrua a primeira vez. As meninas, elas vão crescendo. Normalmente, quando tem a menarca, ou seja, quando menstrua, ela para de crescer. Por isso que às vezes a menina está preocupada, ainda está pequenininha. Eu digo, já menstruou? Não, então ainda tem mais tempo, tem um tempinho até menstruar. Agora, se diz assim, já menstruou e ficou pequena, aí a coisa começa a ficar mais difícil. Tem alguns recursos, mas com um trabalho muito grande. É por isso a menarca para o crescimento. Nas plantas, no início da floração, tem plantas que também param de crescer no início, ele não cresce mais. É muito parecido o fenômeno do mesmo jeito. Do mesmo jeito que há na menina, na planta.
É muito interessante isso, é como se tivesse tudo obedecendo às mesmas leis, às mesmas ordens. Como organismo multicelular, senesce e morre. A própria morte é algo que faz parte desse processo da embriogênese, porque ele vai chegar a uma velhice e morre. A morte é um fenômeno de desenvolvimento no nível celular quanto ao organismo. Então ela também tem um período, tem próprio tempo também de vivência. Não é assim. Também obedece. Tem células que vão obedecer esse processo. Vai obedecer o processo. O processo da morte é como se encerrasse o período. É como se também o ser humano, ele tem um período. Por exemplo, nós estamos ainda vivendo numa fase que no momento pouca gente dura mais do que 100 anos. Ainda, infelizmente, são pouca gente que dura mais do que 100 anos. Mas é um processo que nós precisamos entender isto. A dupla fecundação é característica das plantas com flores. É diferente do animal, a planta tem, às vezes, dupla fecundação. Ou seja, nos angiosperma, que é uma espécie de plantas já mais desenvolvida, tem a segunda fecundação, da qual outro gameta une-se a dois núcleos polares e um núcleo triploide que desenvolve o endosperma, o tecido da nutrição do embrião em desenvolvimento. Eu não vou entrar em detalhes disso, que é detalhe da fisiologia, que não interessa para essa discussão nossa. Eu só estou chamando a atenção, porque a intenção que eu estou chamando da embriogênese, como toda essa discussão, é para o princípio inteligente das plantas, para o modelo organizador biológico, para dizer que as plantas obedecem o caminho da evolução, igual a todos os seres viventes, chamando a atenção para a reencarnação, que nas plantas a gente chama paligênese, que existe sem entendimento da reencarnação, você tem dificuldade de entendimento. Para entender como é que começa esse processo de embriogênese, para a gente entender tudo isto, então chama a atenção do princípio inteligente e chama a atenção dos corpos multidisciplinar que tem na planta. Chama a atenção para o corpo etérico, para o corpo, o perispírito, para o corpo mental, para o inconsciente passado, que seria o corpo causal, para o inconsciente puro, chamar a atenção dessa visão holística das plantas, unir a visão social, biológica, psicológica e espiritual das plantas também. Não é só no homem, não é só no animal, é preciso trazer, fechar, fazer essa conexão, e fechar essa conexão vai ajudar os estudiosos da ciência biológica. As plantas, como demais eucariontes, a união de um gameta com a osfera pode formar o zigoto, nas plantas comuns. A embriogênese ocorre dentro do saco embrionário do óvulo, enquanto o óvulo, estruturas associadas, desenvolve suas sementes. Eu não vou discutir a fisiologia disso, porque não é a intenção minha de fazer isso. Eu só quero chamar a atenção para esse outro lado. A embriogênese e o desenvolvimento da semente são fenômenos ordenados, integrados, iniciados pela dupla fecundação. É isso que eu quero chamar a atenção, esse fenômeno ordenado e integrado. Quem dá ordem, quem faz essa integração? A genética não dá para explicar isso não. Ela vai até um ponto, mas tem ponto que ela não explica. Ela é um biocomputador, existe um programador por trás do biocomputador. Quando completados a semente e o embrião, torna-se dormente, capaz de sobreviver por longos períodos. Então, às vezes, a semente ficou pronta, e o embrião, e ele fica dormente. Anos e anos, às vezes até para começar a sobreviver. Mas
formar sementes é uma interrogação. É segredo para o desenvolvimento das plantas. Formar semente é segredo para o desenvolvimento das plantas. O embrião organizado revela que o zigoto é geneticamente programado. Olha, vou repetir a frase. O embrião organizado revela que o zigoto é geneticamente programado. Tem uma programação. E essa programação não é por acaso. Não é reuniões por acaso, como tem ainda pessoas que continuam insistindo, tudo como se fosse obra do acaso. Não. O acaso não é inteligente. Existe uma inteligência por trás, organizando. E essa inteligência organizadora tem outra inteligência por trás, outra, que nas últimas instâncias nós vamos cair na ideia de Deus. A vertente de Deus tem que ser discutida no meio das plantas. Isso não é anticientífico. Anticientífico é achar que não precisa discutir isso. A divisão, a expansão, diferenciação celular são controladas durante a embriogênese. A divisão, a expansão e a diferenciação celular são controladas durante a embriogênese. Se tais processos fossem de forma aleatória, sem sentido, no embrião seria um aglomerado desorganizado de células sem funções e formas organizadas igual. Se ele não tivesse uma organização, se fosse aleatório, o embrião seria um aglomerado de forma desorganizada. Igual na mulher e no animal, na falsa gravidez. Ela às vezes começa a organização, mas a partir daí ela não tem comando. Ela vai formar um aglomerado de células, formam uma massa que não tem nada a ver com a organização. Tanto no animal como na mulher, a falsa gravidez. Porque para formar a criança, o animal tem que ter um modelo. No mínimo tem que ter um modelo organizador biológico. Mas por trás do modelo organizador biológico existe o princípio inteligente. É essa compreensão e trazer essa união que estamos longe de fechar essa questão. Eu ainda diria mais. Para compreender detalhes disso, vai precisar milhões de cientistas, cada um discutindo coisinhas, como tem sido feito até agora. Um descobre isto, outro descobre outro descobre. É assim que funciona. Vai descobrindo, descobre um gene, descobre que existe gene, descobre que existe cromossomo, descobre que existe célula, descobre que existe citoplasma, vai discutindo. Aí vai discutindo, o que é que o complexo de Golgi faz, aí vai descobrindo, o que é que essa membrana faz, vai descobrindo. E essa proteína está aqui porque vai descobrindo como ela chegou aqui. E é assim que vai se formando, é assim que foi discutindo a fotossíntese nas plantas, o ciclo de Calvin, é assim que foi discutido o ciclo de Krebs. É lento, é um processo lento, para descobrir, às vezes, toda a bioquímica, mas e a física por trás? E agora que entra a física quântica, que é mais complexidade para o nosso entendimento? Porque se não tiver organização, vai ficar massa teratofórmica. O embrião da Arabidopsis. Eu peguei Arabidopsis. Quem estuda planta sabe que a planta é modelo para a maioria dos estudos. É mais fácil de ser organizada. Então ela é modelo para o estudo.
entra em dormência após ter gerado mais ou menos 20 mil células. Como é que ela faz? Ela vai crescendo, mais ou menos 20 mil células, aí ela entra em dormência. Para ela entrar em dormência, ela tem perda de água, ela tem uma interrupção geral das transcrições gênicas, uma interrupção da síntese das proteínas, não só no embrião, mas em toda a planta. Necessária expressão gênica específica. Olha que a própria dormência tem uma série de comandos por trás. Ela faz isso na Arabidopsis, mais ou menos depois de 20 mil células que foi composta. Quando isso, ela não faz isso quando tem 5 mil, 20 mil. Aí, com 20 mil, ela pode ter perda de água, interrupção das transcrições gênicas, que até então ia tendo as transcrições gênicas e para de uma hora para outra, a síntese de proteínas para, não só no embrião, mas em toda a planta. Em toda planta é necessária a expressão gênica específica. Há um comando por trás disso. É isso que eu quero chamar a atenção. O padrão marcante e preciso na divisão celular. Há um padrão marcante e preciso na divisão celular. 2 células, 4 células, 8 células. É um padrão preciso. É exato assim. Não perde. Isto não é produto do acaso. Apesar do automatismo que existe no estudo dos seres viventes, no caso das plantas, mas até o automatismo é um processo que vai se fazendo com o correr do tempo. Meristemas formado por células. Olha como é que o meristema é formado. Presta atenção nisso. O meristema, que é como se fosse aquele brotinho que vai sair nas plantas, para a pessoa entender assim rápido. Mas os botânicos sabem o que eu estou dizendo. O meristema, que a planta vai crescer de novo acima dele. Pode demorar anos, mas vai crescer. Os meristemas são formados por células pequenas, células bem pequenas, isomediamétricas. Isomediamétrica é igual dimensão em todos os lados. É uma característica embrionária. Todas as células meristemáticas é assim. Células pequenas com dimensão de todos os lados, isomediamétricas. É característica embrionária, que vem lá antes do meristema existir. Ela já tem essa ordem. Todas vão fazer a mesma coisa. Os meristemas vegetais se auto-perpetuam. Pode o meristema reter característica embrionária por milhares de anos. Ele pode ficar ali com essa característica durante milhares de anos. O meristema são células troncos indiferenciadas, que eu falei, com capacidade de divisão celular indefinidamente, igual à célula tronco animal. O meristemas, olha a frase que eu vou dizer, os meristemas são células troncos indiferenciadas, com capacidade de divisão celular indefinidamente, igual células tronco animal. Nesse estudo da embriogênese vegetal, o que eu queria chamar a atenção é: existe um comando por trás da embriogênese. E este comando é feito pelo modelo organizador biológico que o Hernani chama a atenção,
pelo corpo bioelétrico do Burt, pelo corpo morfogênico do Cedrate, e tem outros estudiosos que têm outros corpos que chamam atenção, não é da agora. Paracelso já chamava atenção sobre isso, tem um bocado de cientistas lá atrás que já chamava, o Gustavo Fechner já chamava atenção, o próprio Bose já chamava atenção, Xagrande Bose já chamava atenção, o Goethe, o intelectual Goethe, na sua morfogênica das plantas já chamava atenção. O Alfredo Wallace, que lançou o trabalho de evolução das espécies junto do Darwin, chamava a atenção da existência disso. E cientistas mais recentes nossos, que já chamavam a atenção. Eu quero chamar a atenção que existe um modelo organizador biológico, que abre discussões sobre isto. Pode discutir corpo etérico nas plantas, tem várias discussões, eu já falei aqui sobre o trabalho do King Bong, lá, aquele cientista coreano, chamando a atenção, estudando os corpos de acupuntura, os mediastinos de acupuntura, os canais de acupuntura, mostrando que isso também tem nas plantas, e isso existe antes da formação dos canais aqui estudados nos corpos, até de circulação, existe isso. Já chama a atenção da folha fantasma das pesquisas do casal Kirlian, lá daqueles russos. Chama a atenção da discussão dos chakras, que tem também bases para você discutir sobre isto. Você agora tem discussão sobre o corpo perispírito, que os atoristas chamam de corpo astral, também tem base da discussão disso, como você pode discutir isso. Discussão do corpo mental, discussão lá do princípio inconsciente passado, que pode ser discutido como corpo causal, e do inconsciente puro. Eu estou chamando a atenção para essa discussão. Não estou querendo chamar a discussão para a fisiologia, que já tem mestres e mestres preparadíssimos, que eu não teria nem ousadia de querer discutir com eles. Não estou querendo discutir sobre a bioquímica vegetal, não é sobre isso que eu estou querendo, sobre a biologia. Estou querendo chamar a atenção para esse fenômeno. É para isso que eu estou querendo chamar a atenção. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Fica com Deus.